Olá, amigos, boa noite. Pelo atraso, tive um pequeno probleminha aqui entrando na live, mas já estamos aqui a postos e eu gostaria de saber se há alguém conosco para que nós pudéssemos aí estar fazendo o teste tanto do áudio quanto também da imagem. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão aí me ouvindo bem? Vejo que já temos aí 6 pessoas que estão conosco. Se você estiver conosco, nos acompanhando neste momento, mande um joinha aí para nós, para que a gente saiba que você está conectado conosco através do Facebook da Igreja de Mogi Mirim, ok? Para mim é mais uma vez um prazer estar com vocês nesse início de semana e para juntos nós podermos estudar a palavra de Deus. No último domingo, esteve brilhantemente, né, me substituindo, estive fora da cidade por conta de alguns compromissos, mas aí já retornamos, estamos aqui e queremos dar continuidade a essa com vocês, ok? Muito bem, estou vendo que alguns temos alguns aí que estão já participando, ok? Se você estiver conosco, por gentileza, mande o seu joia para que nós saibamos que você está também aí conectado conosco. Que estão entrando agora, como eu disse anteriormente, nós tivemos um pequeno probleminha com a aparelhagem aqui. Você percebe que o fundo aqui já é um fundo diferente, né? Nós estamos num outro local, embora eu passe mais tempo aí morando em Engenheiro Coelho, pertinho aí de Mogi Mirim, eu estou aqui em Bauru, né, atravessando esse período de pandemia, como você também, de repente, pode estar aí mais próximo da sua família. Aqui em Bauru, onde de fato a minha família, nas últimas 2 transmissões que nós fizemos, eu estava das minhas cunhadas e hoje eu estou na casa de uma outra cunhada, né, na casa da Carla, e agradeço a oportunidade de estar aqui e poder, logicamente, você, ok? Nós vamos aproveitar os minutos que nós temos agora para que possamos organizar aí a transmissão que nós iremos fazer, ok? Eu queria, de antemão, né, mais uma vez agradecer a todos que estão conosco e pedir que aqueles que já estão online conosco possam não somente dar aí o seu like, mas sobretudo também compartilhar o link dessa live para que possam entrar em contato conosco através do Facebook da Igreja de Mogi Mirim, ok? Quanto mais pessoas puderem participar conosco, logicamente mais pessoas através do estudo da palavra de Deus. E esse é, lógico, o nosso principal objetivo, que através do estudo que fazemos neste momento, você, eu e toda a igreja, seja aqueles que estão próximos de você, da família, aqueles que estão em sua casa, bem como aqueles que estão em outros locais, também serem alcançados pela misericórdia, a graça de Deus através do estudo da palavra do Senhor. Mais alguns minutos mais, convidar você a participar conosco de uma oração e aí nós vamos entrar propriamente dito no estudo dessa noite, ok? Se você, como a gente já tem dito em outros momentos, tem o seu pedido de oração, o seu agradecimento, ou para que você também tenha a oportunidade de estudar a palavra de Deus num estudo mais aprofundado, coloque nos comentários dessa live, né, o seu pedido, o seu agradecimento, sabe, também o seu desejo, externe o seu desejo de estudar a palavra de Deus, para que juntos nós possamos crescer juntos, ok? O nosso objetivo, nosso desejo é que você tenha, da mesma forma que nós, o prazer de estudar a Bíblia e, sobretudo, ter, através da palavra de Deus, um crescimento pessoal e espiritual, a oportunidade de em você e por você aquilo que nós não podemos. Então, compartilhe
essa live, dê o seu like, mais alguns instantes nós vamos então entrar diretamente no estudo da Palavra de Deus para essa noite, ok? Enquanto isso, eu vou testando aqui a nossa conexão, vendo se tudo está ok, para que nenhum erro possa acontecer no momento em que nós estivermos participando juntos do estudo da Palavra de Deus. Legal? Muito bem. Nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre qual é a nossa parte no plano da salvação. Se perguntam o que elas podem fazer para se salvar. E essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, nesta noite, de forma muito especial, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu espero em Deus que, através do estudo que faremos, você possa sair deste momento de estudo confortado e, sobretudo, tendo a sua alma, a sua mente refrigerada na palavra de Jesus. Ok? Eu queria... Caiu a conexão. Posso fazer aqui? Não. Eu não tô conseguindo acompanhar o pessoal. Eu não sei quem tá aqui, quem não tá. Voltou? Legal. Voltou a conexão? Voltou. Você fecha a porta aí? Eu não vou deixar aberto. Pode fechar. Não vou deixar aberto. Tá bom, daí isso. Boa noite, pessoal. Eu tive um pequeno probleminha com a conexão, o local onde eu estava, mas já estou de volta. Se você puder dar aí o seu like para que eu possa estabilizar aqui e saber se você está me ouvindo e me vendo tranquilamente, para mim será muito bom, ok? Todos me ouvindo, todos me vendo bem? Então tá ótimo. Legal. Pessoal, como eu havia dito, e aí eu vou retomar só para que a gente consiga fechar o nosso raciocínio, nós vamos daqui a pouquinho entrar no estudo da Palavra de Deus para essa noite. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, enquanto temos aí alguns minutos, para compartilhar com vocês dois pedidos em especial, ok? Nas últimas lives que nós fizemos, eu havia pedido que vocês estivessem orando por uma irmã nossa da cidade de São José do Rio Preto. Ela se chama Ivani. A senhora Ivani, ela participou conosco do evangelismo que foi feito ano passado, ali na cidade de São José do Rio Preto, e ela entregou a vida a Deus. Mas ela tem atravessado um período complicado, um período difícil, onde ela tem passado por muitos problemas de depressão. E na noite de sexta-feira nós conversamos e ela estava numa crise um pouco dura, um pouco complicada, e eu estive orando com ela e disse que ia compartilhar o seu nome, o seu pedido para que a igreja pudesse estar orando por ela também, a fim de que Deus possa trabalhar na vida dela de forma especial, tirá-la desse período agora mais agudo de depressão e dar a ela a oportunidade de voltar a ter uma vida tranquila. Esse é o primeiro pedido que eu queria fazer para você, para que você ore
E mais uma vez reforço para que você também compartilhe o seu pedido ou o seu agradecimento conosco para que a gente possa orar uns pelos outros, ok? O segundo pedido que eu quero fazer a vocês é em nome do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é tio da minha esposa. Ele esteve já adoentado há alguns dias, foi levado ao hospital e saiu, teve alta. Mas agora, nesse domingo, ele de novo voltou ao hospital novamente e está sob observação. A gente não tem ainda a certeza do que está acontecendo de fato com ele, mas eu gostaria de compartilhar esse pedido para que você ore por ele, para que Deus possa também intervir na vida dele. Do mesmo modo que eu, provavelmente você também tem algum pedido especial, tem alguma necessidade que de repente você queira compartilhar com Deus. E eu gostaria, mais uma vez peço, principalmente nesse período de pandemia, de situações mais complexas que nós estamos enfrentando, você possa também compartilhar o seu pedido, o seu agradecimento, ou a sua necessidade, o seu desejo de estudar a Bíblia e conhecer mais sobre o plano da salvação, o plano esse que vamos estudar nessa noite, o plano que Deus tem para mim e para você, ok? Então, deixa aí o seu like, compartilhe essa live, principalmente deixe também o seu pedido de oração para que nós possamos orar com você. Neste momento, em específico agora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus e aí nós vamos dar início, de fato, ao estudo desta noite, ok? Então, onde você estiver, seja na sua casa, seja junto dos seus familiares, de repente no seu trabalho, ou ainda na rua, né, no trânsito, fazendo alguma outra atividade, se você puder, feche os seus olhos neste momento, ou então volte a sua mente a Deus, pois nós vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa fronte e nós vamos orar, ok? Ore comigo. Santo e eterno Deus, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, muito obrigado pelo teu cuidado, a tua proteção e principalmente obrigado pela tua misericórdia e também pela tua graça. Nesta noite nós estamos mais uma vez aqui reunidos, próximos virtualmente e espiritualmente, embora distantes fisicamente. Mas nós queremos nos aproximar do Senhor, que é o Deus sempre presente, para rogar que o Senhor aceite o estudo que iremos fazer e principalmente aceite o nosso louvor e também a nossa adoração. Nessa noite nós queremos, Senhor Deus, estudar a tua palavra, em específico relacionado ao tema da salvação. Queremos entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós, e principalmente aquilo que ainda irá realizar na nossa vida. Mas para isso, queremos entregar em tuas mãos, sem reserva alguma, a nossa vida, para que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Para tanto, perdoa, em nome de Cristo Jesus, os nossos pecados. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados com o teu Santo Espírito. De modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo Jesus, rogamos que o teu Santo Espírito alcance cada um daqueles que estão acompanhando essa live e, mais do que isso, cada uma das pessoas pelas quais nós estamos orando. Em específico, nessa noite, colocamos diante do Senhor o nome da irmã Ivani e também do Antônio Carlos. Ambos, Senhor Deus, estão precisando de forma singular, de forma pessoal, ímpar, a sua atenção, o seu cuidado e principalmente a manutenção da saúde de cada um deles. E eu oro nesse momento não somente por eles, mas por todos aqueles que estão acompanhando essa live e todos aqueles que porventura irão acompanhá-la, seja agora no momento ao vivo ou também assistindo posteriormente. Que pela tua graça e tua misericórdia o Senhor nos alcance e a partir do momento que o Senhor tocar a nossa vida, que o Senhor nos perdoe, nos cure, nos lave de toda a nossa imperfeição, nos afaste dos nossos pecados e nos conceda a reconciliação. Esteja conosco nos dirigindo no estudo dessa noite, ilumina-nos com a direção do Espírito de Deus e nos concede a tua graça e o teu perdão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar você, uma vez que o tema do estudo dessa noite é qual é a minha parte no plano da salvação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ao Antigo Testamento. O livro é o livro de Josué e nós vamos ao último capítulo do livro de Josué. Então, livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo de número 24. Abra sua Bíblia e eu quero convidar você a lermos juntos esse texto e meditarmos naquilo que a palavra de Deus tem reservado para nós para esta noite. Então, como disse, o livro é o livro de Josué. O capítulo é o último capítulo do livro. Josué, capítulo de número 24.
Em específico, e para essa abordagem que nós queremos fazer inicialmente, nós vamos ler o verso 14 e o verso de número 15. São dois versos muito conhecidos e todo aquele que conhece ou já leu em algum momento sobre a vida de Josué, os escritos de Josué e o período em que ele esteve à frente do povo de Deus, à frente do povo de Israel, você provavelmente já deve ter lido esses dois versos. E não somente esses, mas também o verso 14, 15 e o verso 16. Mas além de nos concentrarmos nesses dois versos inicialmente, eu quero convidar você a meditar num contexto mais amplo. Por quê? Todo o capítulo 24 do livro de Josué, você já deve ter percebido isso, fala sobre algo de extrema importância naquele contexto para o povo de Israel e para nós hoje mais do que mais ainda, uma vez que nós vivemos já caminhando ao fim de todas as coisas, ao fim da história deste mundo. De forma específica, o capítulo 24 está contido dentro de um contexto mais amplo. O contexto é sobre a despedida de Josué. Você conhece a história. Josué é o filho de Num. O próprio texto da Bíblia nos apresenta essa informação. Ele foi o servo de Moisés. E não só servo, foi também o seu discípulo. E mais do que isso, após acompanhar Moisés por toda a peregrinação do deserto, Deus chama Josué para ser não só o seu servo e não só o discípulo, mas sobretudo também agora aquele que há de suceder Moisés, aquele que há de levar adiante a obra que Moisés havia iniciado ainda no Egito. Então Deus, assim que Moisés descansa, Deus então chama Josué e diz a ele o seguinte: Josué, você é responsável a partir de agora para levar o povo de Israel além do Jordão e fazê-los adentrar a terra prometida. Isso você vai encontrar esse relato específico no capítulo 1 e 2 do livro de Josué. Então Josué, ele é colocado, ele é chamado para levar o povo de Israel a conquistar de fato, a entrar no gozo da terra prometida, para que ali pudessem de fato, de verdade, ter descanso, o descanso real que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e toda a sua linhagem, ok? Então esse é Josué, uma pessoa que por muitos e muitos anos ouviu a voz de Deus. E agora, chegamos no capítulo 23 e 24, Deus então começa a preparar Josué para a despedida de fato. E você pode perceber, principalmente no Antigo Testamento, toda vez que um dos patriarcas ou líderes de Israel chega no limiar da sua vida, próximo a descansar no Senhor, Deus então o chama e faz com que ele convoque o povo de Israel para que ele refaça a aliança de Deus com o seu povo, a fim de que, a partir do momento que aquele líder descanse em Deus, descanse no Senhor, o povo possa prosseguir, avançar, mas de fato e de modo específico, avançar ao lado de Deus. É por isso que o capítulo 23 do livro de Josué apresenta um relato bem específico dos preparativos da despedida de Josué. E o capítulo 24 começa falando sobre essa renovação da aliança, a renovação do compromisso que Deus sempre colocou à disposição de seu povo, para que através desse compromisso, desse acordo, o povo pudesse então viver ao lado de Deus. Ok? Muito bem. Agora acompanhe comigo o que está relatado no capítulo de número 24. Capítulo de número 24, verso 14 e verso de número 15. Capítulo 24, verso 14 e verso 15. Na minha versão, eu leio da seguinte forma. O texto diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15 agora. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos a quem?
eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é o texto que, como disse anteriormente, um texto muito conhecido por mim e por você. Na maioria das vezes nós introduzimos esse texto num contexto de comunhão, de concerto, de aliança de uma família para com Deus. Mas o texto ele transcende essa realidade, ele vai além disso, porque todo o capítulo 24 fala sobre um ambiente, um cenário, um contexto de salvação. Um contexto de processo de salvação, aonde Deus já havia iniciado algo em favor do povo de Israel. E agora, no limiar, no momento em que eles já estão gozando dos benefícios da terra prometida, Deus então os chama de volta a sua atenção para que eles possam refazer o compromisso outrora feito com Deus. A intenção de Josué aqui, usando da autoridade de Deus, é convidar o povo de Israel a tomar uma decisão. E qual decisão é essa? Vocês precisam decidir a quem vocês irão servir. E diz Josué, porque eu e minha família já nos decidimos. Nós serviremos o Senhor. Agora, além desse contexto mais específico, como eu disse anteriormente, eu quero levar você a compreender algo um pouco maior. Algo que está além ou que complementa isso que nós acabamos de ler. Para que você entenda isso, eu quero voltar com você, então, ao verso de número 1 do capítulo de número 24. Acompanhe comigo a breve leitura que faremos do verso 1 em diante do capítulo 24. Uma vez que, para que você entenda o contexto geral, é importante que você conheça todos os detalhes daquilo que o capítulo está aqui apresentando. Então, nós já vimos que num ponto específico do contexto, Josué chama o povo a uma decisão. Agora, baseado no que Josué está chamando o povo para uma renovação da aliança. Leia comigo o que está no capítulo 24, a partir do verso de número 1. Ali a palavra de Deus nos diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Verso 2, Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Verso 3, Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, diz o Senhor, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e a seus descendentes desceram para o Egito. Verso 5. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, diz o Senhor, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto, melhor dizendo, longo tempo. Verso de número 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, diz o Senhor, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele, diz o Senhor. Agora, verso 11.
Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu, diz o texto, eu os entreguei nas suas mãos, ou na mão de vocês, e lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada, diz o Senhor, e o arco que lhes deram a vitória. Verso 13. E foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de suas vinhas e olivais que não plantaram. Esse é o texto. O capítulo 24 traz uma descrição daquilo que Deus fez pelo povo de Israel até aquele momento. Note, sempre que a Bíblia traz para nós um contexto de aliança ou de renovação de aliança, Deus sempre trará, nesse contexto, uma demonstração de seus atos em favor do seu povo. Não diferente, nesse contexto, Deus traz a alusão do povo diante dos olhos deles, traz a memória daqueles que ele tirou do Egito, uma relação de tudo aquilo que ele havia feito. Mais do que isso, se você vai no verso de número 2, do capítulo 24, você vê Deus dizendo o seguinte: eu tirei os seus antepassados de um contexto de idolatria. E durante todo o período em que vocês estiveram no deserto, a minha ênfase com vocês foi sempre essa: não abandonem o Senhor, permaneçam com Ele, estejam comigo, andem comigo e não se associem aos outros deuses, não sirvam aos outros deuses, não façam mesmo o que as outras tribos fazem. Permaneçam fiéis a mim, porque se vocês permanecerem fiéis a mim, diz o Senhor, eu continuarei fazendo por vocês aquilo que eu sempre fiz. A partir do verso de número 3, Deus então começa a narrar de forma descritiva tudo aquilo que ele fez pelo povo de Israel. E eu queria que você acompanhasse, de forma bem breve, algumas das coisas ou alguns dos verbos de ação que Deus aqui coloca para representar aquilo que ele fez pelo povo. Quando você vai no verso 3, ele diz: eu tirei vocês da terra dos caldeus. No verso de número 5, ele diz: eu tirei vocês do Egito. No verso de número 6, ele vai dizer de novo: eu os tirei de um outro contexto de escravidão, de um contexto de servidão. No verso 7, ele diz: eu encobri aqueles que os perseguiam. E aqui ele se refere aos egípcios. No verso de número 8, ele diz: eu trouxe vocês a uma terra boa. E mais do que isso, eu entreguei essa terra a vocês, destruindo aqueles que nessa terra anteriormente viviam. No verso de número 10, ele diz: e eu livrei vocês daqueles que aqui viviam, daqueles que viviam neste local, para que vocês tivessem aqui não só terra, mas também paz e descanso. No verso 11, ele diz: e eu os entreguei a vocês. Verso 12, eu expulsei todos eles de diante de vocês. E no verso de número 13, ele termina dizendo: eu dei uma terra que vocês não cultivaram. Dei a vocês cidades que vocês não construíram. E hoje vocês estão comendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Note, Deus está fazendo uma descrição linear, pautada, colocando como se estivesse numerando todas as ações que Deus fez a fim de que Israel, uma vez tendo sido tirado do Egito, pudesse agora ter paz e descanso na terra prometida. Ou seja, Deus está trazendo à memória do seu povo tudo aquilo que ele fez por eles. E agora nós chegamos então no verso 14 e no verso de número 15. E então agora ele diz assim: agora, releio o verso 14, agora,
Depois que vocês já ouviram tudo aquilo que eu fiz por vocês, agora que vocês já trouxeram à memória, através da minha narrativa, tudo aquilo que, de bom grado, por amor, eu fiz por vocês, livrando vocês da escravidão e trazendo vocês para uma terra boa, onde mana leite e mel, agora, diz o Senhor, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Depois que Deus termina de relatar tudo aquilo que ele fez por Israel, tudo aquilo que ele fez pelo seu povo, ele chama a atenção do seu povo e diz o seguinte: agora prestem atenção, porque agora é a minha vez de pedir que vocês façam algo por mim. Façam algo para representar, demonstrar a sua gratidão, a sua fidelidade e o seu amor ao Senhor. E aqui Deus complementa dizendo o seguinte: agora eu vou dizer a vocês aquilo que eu quero que vocês façam. Então Deus diz, no complemento do verso 14, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E ele complementa, verso 15, se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje. Mas, diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: preste bem atenção, observe a sua própria vida, olhe o passado, veja o que eu já fiz por você, veja tudo aquilo que eu já empreendi em seu favor. E agora ouça, fazendo a recontagem, a soma de tudo aquilo que eu te fiz, eu só te peço uma coisa: jogue fora todos os deuses dos seus antepassados. Joguem fora os deuses que os seus pais, os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e mesmo os deuses do Egito. Quando você chega a esse ponto do texto, uma pergunta fica evidente. Não tem como você avançar o texto sem se perguntar algo. E agora eu faço a você essa pergunta. Note só, o povo de Israel viveu 40 anos no deserto. Eles foram retirados de um contexto de escravidão. Andaram 40 anos no deserto, onde Deus provou a eles a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Trouxe-os a uma terra que mana leite e mel, um presente, uma bênção. Mas algo está destoando daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Mesmo depois de eles terem vivido todo esse período com Deus, mesmo após uma geração inteira ter morrido no deserto pela desobediência, nós chegamos agora no momento em que o povo de Israel já está na terra prometida. Mas as palavras de Deus, através de Josué, demonstram algo estranho. Embora Deus tenha feito tudo aquilo por eles, eles ainda conservaram entre eles a adoração a outros deuses. A adoração a outros deuses. Note aquilo que está no verso de número 23, do mesmo capítulo 24, que reforça essa ideia. O verso 23 diz assim: disse Josué, agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem o coração de vocês para Deus. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: filho, eu fiz tudo isso por vocês. Eu tirei vocês da escravidão. Eu andei com vocês no deserto. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, e vocês hoje estão comendo disso. Mas vocês ainda estão vivendo, carregando consigo deuses que não são Deus. Vocês ainda estão adorando imagens, deuses de madeira e pedra, deuses que não podem falar, deuses que não veem, deuses que não podem fazer nada por vocês. Deus está dizendo aqui: vocês caminharam comigo e agora eu estou chamando vocês a uma renovação da aliança. E essa renovação tem por pressuposto o quê?
que vocês se afastem dos deuses que até hoje vocês trazem consigo. Esse texto, de forma muito clara, traz a mim uma advertência muito contundente, muito real e muito pontual. De repente eu estou falando para alguém que tem vivido com Deus, tem vivido uma vida cristã, uma vida espiritual, mas vez ou outra, em momento ou outro, nota-se que ainda carrega consigo os seus pecados. Nota-se que ainda carrega consigo as más ações, os maus pensamentos e, mais do que isso, tendências erradas às quais, ao longo do caminho, Deus tem reiteradamente solicitado que você as deixe. De repente agora você já está gozando, como era o caso do povo de Israel, gozando das bênçãos que por muitos anos você já tem pedido a Deus. De repente você tem pedido uma bênção especial, você tem pedido um presente de Deus e Deus já o concedeu. Mas Deus está agora conversando com você e de forma muito franca e aberta, Deus está dizendo o seguinte: filho, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero refazer o meu compromisso com você, mas para que esse compromisso seja refeito de forma correta, você precisa abrir mão dos seus pecados. Você precisa abrir mão dos seus pecados. Certa vez eu ouvi em aula um professor dizendo o seguinte: a nossa única participação no plano de salvação é entregar a Deus os nossos pecados. Porque quando nós entregamos a Ele os nossos pecados, Ele, de bom grado, nos oferece a salvação, o perdão, a misericórdia e a graça. Há uma frase que diz o seguinte, que Deus é incapaz de salvar aquele em cujo seu coração não há semelhante desejo. Ou seja, se você em seu coração não deseja ser salvo, Deus de modo algum pode salvá-lo. Você consegue entender? Então, respondendo à pergunta, tema do estudo dessa noite, qual é a minha parte no plano da salvação? A minha parte é a seguinte: aceitar aquilo que Deus já fez em meu favor e entregar sem reserva alguma a Ele os meus pecados. Entregar a Ele a minha condição. Entregar a Ele os meus vícios. Entregar a Ele as minhas tendências pecaminosas. Entregar a Ele as minhas más concepções, as minhas ideias erradas, os meus desejos infundados, pecaminosos. As práticas que eu tenho feito que não agrada o Senhor. A minha parte no plano da salvação é entregar a Deus a minha vida por completo e junto com a minha vida todas as minhas imperfeições, para que Ele possa de fato, de verdade, fazer em mim e por mim aquilo que eu não posso fazer. Certa vez eu ouvi um pastor ilustrando de forma muito lúdica, de forma muito prática, o plano da salvação, o qual Deus tem realizado em meu e em seu favor. Nessa ilustração bastante simples que ele fez, e que agora eu compartilho com você, ele diz o seguinte, que o plano da salvação se divide em 3 etapas claras e distintas. A primeira etapa do plano da salvação é quando Deus nos salva da condenação do pecado. Da condenação. A segunda fase desse plano redentivo, uma vez tendo nos salvado da condenação, é nos salvar do poder do pecado. Nos livrar desse poder que o inimigo coloca sobre nós e nos aprisiona, nos faz escravos. Então, no primeiro momento, Deus nos salva da condenação do pecado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. No segundo momento, Deus nos salva do poder do pecado, que nos escraviza. E por último, Ele irá nos salvar da presença do pecado. Em outras palavras, e aí entra a explicação de forma muito simples, ele diz o seguinte: num primeiro momento, Deus nos justifica, nos salva da condenação do pecado. Em outras palavras, Deus nos tira do mundo. No segundo momento, quando Deus nos salva do poder do pecado, e isso é
santificação, é o momento em que Deus, uma vez tendo nos tirado do mundo, agora começa a tirar o mundo de dentro de nós. Para que em último momento, logo em breve, Deus não somente nos salve da presença do pecado, mas mais do que isso, nos dê a completa glorificação, nos levando para um novo mundo. Vou recapitular com você. No primeiro momento, justificação. Deus nos tira do mundo. No segundo momento, ele começa a tirar o mundo de dentro de nós, e isso é santificação. Para que no último estágio, logo em breve, depois de ter nos tirado do mundo e ter tirado o mundo de dentro de nós, ele possa nos levar para um novo mundo. Consegue entender? Na vida do povo de Israel, Deus havia os tirado do mundo. E isso eu posso exemplificar com você, como, por exemplo, tendo-os tirado do Egito. Deus tirou Israel do contato direto com o mundo pecaminoso da nação egípcia. E os trouxe para o deserto, a fim de que agora, uma vez tendo-os tirado do contato direto com o mundo pecaminoso, pudesse tirar deles os vestígios deste mundo, para que de uma maneira especial pudesse os levar também a um novo mundo. Esta simples demonstração do plano da salvação é a máxima daquilo que eu preciso que você entenda hoje. Eu não sei qual é a realidade da sua vida nesse momento, mas eu posso estar falando com alguém que nos ouve ou irá nos ouvir, que pode estar em um desses estágios. De repente você olha para a sua própria vida e analisando a sua condição hoje, você se encontra numa condição onde você ainda está no mundo. Você está no mundo e do mundo se absolvendo daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo nos dá. De repente, vícios, drogas, bebidas, más condutas, pensamentos errôneos, ações não condizentes com a vida de um cristão. E o convite nessa noite é para você. E Deus convida você a fazer a sua parte no plano da salvação. E a sua parte é permitir que Deus o tire do mundo, se essa é a sua condição. Mas pode ser que você, que está me ouvindo, ou até mesmo eu, estou na condição do segundo estágio. Uma vez Deus tendo nos tirado do mundo, eu estou agora num contexto onde eu preciso permitir que Deus tire o mundo e as impressões que o mundo deixou da minha vida. Será que essa é a sua realidade, a sua condição hoje? Será que quando você analisa a sua realidade, a sua vida, você percebe que há coisas em você que Deus precisa tirar de você? Será que você ainda consegue perceber que no plano da salvação, ainda que esteja no estágio da santificação, você ainda está se apegando a erros e pecados como era o caso do povo de Israel? Deus está então te convidando nessa noite a renovar a sua aliança com Ele. E para que você renove a sua aliança, você precisa, em primeiro lugar, ter noção clara daquilo que Deus fez por você. Uma vez compreendendo de forma muito simples aquilo que o Senhor tem feito por você, agora então eu convido você a fazer a sua parte. E a sua parte é permitir que Ele retire de você todos os pecados, marcas, todas as manchas que o mundo deixou em você. Independente de qual seja. Independente de qual seja a sua realidade neste momento, a sua condição nesta hora, o meu convite sincero para você é que você possa deixar Deus fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer. Qual o momento do plano de salvação você se encontra? Será que você se encontra hoje ainda imerso no mundo, precisando estender a sua mão para que Deus o tire dessa condição? Deus está com os braços estendidos a você. As mãos do Senhor estão estendidas de modo que Ele pode alcançá-lo, independente de qual seja a sua realidade, independente de qual seja a sua condição. Agora, se você já está na condição onde você percebe que Deus já o tirou do mundo, mas precisa agora permitir que Deus tire o mundo de dentro de você, o meu apelo e o meu convite é que você abra seu coração e a sua mente. E permita que Deus vá tirando ponto a ponto e pouco a pouco aquilo que ainda
há em cada um de nós. Para que amanhã, logo em breve, Deus não somente tenha nos tirado do mundo, ou tenha tirado de nós o mundo que hoje existe, mas possa nos levar novo, para um novo mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma muito especial. Esse é o meu desejo. Que você tenha uma semana de vitória com Cristo Jesus. E mais do que isso, que você entenda que dentro do plano de redenção, dentro do plano da salvação, eu e você temos uma parte importantíssima a desempenhar. Que parte é essa? Permitir que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Que Ele tenha misericórdia de você onde quer que você esteja. Que o Senhor seja a solução, independente de qual seja o problema que você esteja enfrentando. Que Deus possa ser o consolo, a graça, a paz e a companhia que você precisa. E mais do que isso, que Ele conceda, volto a dizer, uma semana de vitória a você e a sua família, de modo muito especial. Eu quero convidar você agora a fazermos uma oração. Vamos finalizar com uma oração e eu quero que onde você estiver, você possa fechar os seus olhos, se assim for possível, e orar conosco, para que de forma muito especial, aquilo que hoje estudamos possa não somente ser algo compreensível na sua vida cristã, mas sobretudo algo que traga a você resultados positivos, resultados que o preparem de fato, de verdade, para o encontro com Cristo. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus que sobre as alturas dos céus habita, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, há pessoas, ó Pai, espalhados por todo este mundo que nesta hora, independente de qual seja a sua condição ou realidade, sentem em seu coração o vazio que só o Senhor pode preencher. Por mais que muitas vezes buscamos no mundo e através do mundo coisas, dinheiro, fama, trabalho, riqueza, bens físicos ou materiais, ou mesmo a glória dos homens, nós sabemos com certeza que o que realmente preenche, ocupa e faz sentido em nossa vida é a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, nessa noite nós queremos rogar ao Senhor que onde quer que estejamos, independente da forma como estivermos vivendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Há pessoas, ó Pai, como nós dissemos anteriormente, como a dona Ivani, a irmã Ivani, que está sofrendo. E nós rogamos que o Senhor a ampare em seus braços. Há também, ó Pai, o Antônio Carlos, que está enfermo, como muitos outros estão, seja pela Covid-19, seja por uma enfermidade leve ou mais aguda. Há muitos que estão sofrendo. Há ainda, Senhor Deus, aqueles que não estão sofrendo de forma física, mas estão sofrendo de forma psicológica, por problemas, por ansiedade, dúvidas, por medo. E eu rogo ao Senhor que neste momento o Senhor os alcance, os conforte, os cure e principalmente conceda a eles a paz e a tranquilidade que só o Senhor pode nos oferecer. Ajuda-nos para que através do estudo da Tua Palavra o nosso coração seja acalmado e principalmente a nossa fé seja fortalecida, para que através da exortação do Senhor nós possamos fazer a nossa parte no plano da salvação, entregando em Tuas mãos a nossa vida e permitindo que o Senhor faça nela o melhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. A cada um de nós rogamos, por meio do Teu poder, nos conceda uma boa semana. Nos dê a vitória sobre cada dificuldade ou cada problema e, por meio da Tua graça, dirija a nossa vida a Teu encontro contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas confiado naquilo que o Senhor há de fazer, sabendo aquilo que o Senhor já fez, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, desejo que vocês tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe de forma muito especial. No próximo domingo, estaremos mais uma vez aqui e eu quero desde já convidá-lo não só a participar, mas também divulgar, compartilhar o link da Igreja de Mojimirim com outros, para que mais pessoas possam participar desse estudo e possam, sobretudo, serem também abençoados e agraciados com a graça e o cuidado de Deus. Que Deus esteja com você, dê a você uma ótima semana e nós nos reencontramos no próximo domingo. Deus abençoe.